Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, também na internet pelo rtv.net.br e ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que a gente precisa dar pequenos passos todos os dias. E muitas vezes a gente tem um projeto, tem um plano e a gente sai correndo, quer fazer tudo para ontem e acaba se cansando mais rápido. Mas quando a gente consegue dar pequenos passos todos os dias, um pouquinho de cada vez, no outro dia de novo, mais uma vez, a gente tem mais fôlego para chegar lá na frente e alcançar o nosso objetivo. Então hoje eu queria convidar você a continuar, mesmo que para você pareça algo tão pequenininho, né? Eu estou andando tão pouquinho, parece que eu estou evoluindo tão pouco ainda, mas continue que com certeza lá na frente a gente vai ter um resultado positivo. Vamos tentar dar pequenos passos juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. E no programa de hoje a gente vai falar com uma dermatologista sobre cuidados com a saúde, cuidados que a gente tem que ter com a pele, mas principalmente sobre um assunto que incomoda muita gente, que é o suor excessivo. Eu estou recebendo aqui a doutora Tatiane Watanabe. Doutora, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite, Carol. Vamos ver se a gente consegue ajudar alguém hoje. Com certeza. Quando a gente fala de suor excessivo e chega nessa época do verão, para quem sofre com isso é um terror, né, doutora? Não, é horrível. Na verdade, assim, as pessoas atrapalham a qualidade de vida, atrapalham a coisa profissional e até a gente tem, assim, um índice maior de depressão e da pessoa não querer sair por causa disso, né? Às vezes a pessoa tem suor, tipo, no verão, por exemplo, a pessoa tem suor nos pés e chega a não conseguir usar chinelo porque escorrega, essas coisas assim. Então, não é uma coisa incomum. Quando que isso chega a ser um problema, assim, né? Que às vezes a pessoa diz, eu suo muito, mas não é um problema. E tem gente que não, que sua demais o ano inteiro, em situações de verão piora mais. Tem um momento que assim, não, isso realmente é um problema? Então é o seguinte, o suor existe por um motivo, que é para a gente regular a temperatura do corpo, né? Então realmente quando está muito quente, a gente sua para perder calor e o nosso corpo inteiro não ficar muito quente e continuar funcionando tudo normalmente. O que acontece? A gente tem uma doença mesmo que a gente chama hiperidrose, e isso é um excesso de suor. Como é que a gente pode definir a hiperidrose? Principalmente em relação a quanto afeta a qualidade de vida da pessoa. Então, se a pessoa realmente está percebendo que está deixando de fazer as coisas por causa do suor, por exemplo, pessoas que têm suor na mão, às vezes vai escrever, escorrega a caneta, essas coisas assim, ou pessoas que têm hiperidrose axilar, que é o local mais comum da gente ter, e daí a pessoa tem que levar uma outra camiseta do trabalho quando vai sair, então isso é uma coisa que merece tratamento, né? E merece procurar auxílio médico. Você falou da questão de, às vezes, até se torna um problema social. Sim. E é de fato, porque a pessoa se sente muito mal, às vezes, deixa de sair depois do trabalho porque não aguenta mais aquela situação, Sim. porque às vezes se sente mal, vai se sentir envergonhado, né? Às vezes até, por exemplo, pessoas que trabalham com coisa fechada, tipo advogado, assim, sempre tem que ficar com camisa, né? Então eles acabam sofrendo, tem que levar 2 camisetas para o trabalho, vai fazer alguma coisa que vai deixar mais suave, vai ter que trocar para fazer de novo. Então é uma coisa que atrapalha bastante mesmo. Quando a gente fala disso, a gente já logo relaciona assim com cirurgias. Sim. Tem tratamentos alternativos antes de algo assim mais invasivo, doutora? Assim, a gente considera o tratamento da hiperidrose, né, desse excesso de suor, tipo uma escadinha. Na verdade, se for ver, quase todos os tratamentos médicos são como se fosse uma escadinha. A gente começa com o que tem menos efeitos colaterais, né, e vai evoluindo assim para as coisas que às vezes são um pouco mais efetivas, mas têm mais efeitos colaterais. Nos casos de hiperidrose essencial, que a gente diz que não tem uma causa definida, o que a gente começa geralmente são coisas de passar. E daí, por exemplo, na axila, a gente considera um tratamento bem interessante, tratamento com botox, na verdade. O mesmo que a gente usa para as rugas, a gente usa para a hiperidrose axilar. E ele é super efetivo e não tem tanto morbidade, assim, tipo um processo cirúrgico, igual a cirurgia. Então, a gente considera botox uma coisa bem interessante, principalmente para as axilas, assim.
E nessa questão de Botox, homens também procuram muito, porque quando a gente fala em Botox e tratamento de saúde, as mulheres geralmente são mais atentas, né? Mas eu acho, para hiperidrose especialmente, eu acho até talvez por homens às vezes não poder usar tanta tipo regata no trabalho e tal, eles procuram tanto ou mais que as mulheres, sabe? Porque quando fica totalmente fechado, aí fica mais aparente, né, que tá suado, então para essa questão, que não é nenhuma coisa tipo, estética, na verdade, uma coisa que atrapalha o dia a dia, às vezes profissionalmente também, homens procuram bastante para hiperidrose axilar. E essa questão do Botox, ela é um procedimento rápido de fazer? Ela é rápida, na verdade, então, um problema, digamos assim, uma desvantagem em relação à cirurgia, é que ele não dura para sempre, que nem quando a gente faz Botox para as rugas, ele tem uma durabilidade. Geralmente, Botox para suor nas axilas dura um pouco mais de tempo, a gente diz mais ou menos 8 meses, assim, mas o procedimento em si é um procedimento que demora 20 minutos. A gente coloca anestesia, creme anestésico antes, não vou dizer que é indolor, mas a dor é bem tolerável, geralmente é bem tranquilo da gente fazer. Mas, doutor, o que o Botox faz, né, na axila para que a gente não tenha, assim, esse suor tão excessivo? Então, se a gente for ver lá da ação do Botox, lá na célula ali, digamos assim, o que ele faz tanto para a contração muscular, que é para as rugas daqui da testa, assim, geralmente, quanto ali para a axila, ele bloqueia um receptor que é o receptor de acetilcolina. Então, o que ele vai agir tanto nessa questão de suor ali, então quando esse receptor ele é ativado, ele vai dar suor nas áreas onde tem mais suor, ou vai bloquear a musculatura, dependendo do que a gente quiser fazer, né, na verdade. E essa durabilidade é em média de uns 8 meses? Sim, e na verdade, assim, a gente tem até alguns estudos que mostram em relação a suor nas axilas, o que geralmente não acontece nas outras áreas que a gente aplica Botox, é que conforme tu vai aplicando, ele vai durando mais tempo, sabe? Que legal. Então, tu precisaria fazer menos vezes. Então, eu tenho alguns pacientes que vão lá no consultório e fazem uma vez por ano, assim, sabe? Então, uma vez por ano até é uma coisa que dá para ir, não atrapalha tanto o dia a dia da pessoa. Podia ser assim no rosto também, né, doutora? Podia ser. Não, em relação ao rosto, eu até falo para os pacientes, né? O paciente vai lá e fala, não, a duração média do Botox, tipo, nas rugas, né, é de 4 a 5 meses. E eu falo para eles, às vezes tu acha que isso é ótimo para mim. E tipo, que daí tem que vir fazer sempre. Mas porque dura esse tempo, tipo, muitos pacientes não fazem, né? Porque, não, é muito custo, é muito trabalho, não vou conseguir fazer, então daí acaba nem começando a fazer. E além do Botox, tem alguma outra situação que a gente pode tratar a hiperidrose? Então, tem medicação tópica que a gente usa, que geralmente são antiperspirantes, que são prescritos, que não são igual os deodorantes que tu compra ali na farmácia. Então, que geralmente são coisas que a gente usa até não durante o dia, a gente usa de noite, né? Então, que fala para o paciente, não, tu vai usar quando estiver mais seco possível, digamos, a mão, ou o pé, ou a axila, que são os locais mais comuns de aparecer. E daí, o que acontece? Eles são substâncias que se depositam ali, digamos, na saída do suor. Então, ele não deixa o suor sair. Então, quanto mais seco tiver, melhor, porque estiver suando muito, a substância não vai conseguir chegar lá na saída. Então, tu usa de noite quando estiver mais seco. Então, essa é uma opção. O único problema dele é que pode irritar a pele, às vezes, né, digamos assim. Então, um dos motivos que ele é uma coisa que é com receita, né, digamos assim. E daí tem que usar sempre, né, também, digamos. Então, vai funcionar daquele dia. Então, às vezes a pessoa começa usando todos os dias e depois vai percebendo que vai precisando usar menos. Daí mantém 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Outra coisa é que às vezes quando a pessoa sua muito, ela não é suficiente. Então, esse, digamos, seria o primeiro passo da escadinha. Além disso, a gente tem medicação fioral, que também dá para tomar, que às vezes o paciente não chega com suor só na mão, no pé e na axila, chega o suor na cabeça, às vezes em outros locais do corpo, então fica muito difícil a gente tratar ou com coisa tópica ou com procedimento que é localizado, né? Então tem essa opção da medicação via oral, claro que ela também não é isenta de efeitos colaterais, então a gente precisa sempre conversar situação e situação. E daí, tirando isso, a gente tem algumas outras aparelhos que dá pra gente fazer, então daí depende de cada coisa. Mas tem várias opções, assim. Então, se você sofre com isso, não precisa ficar sofrendo, a gente tem um monte de coisa que dá pra fazer. Isso mudou muito nos últimos anos, assim, tem coisas novas chegando, porque uma vez a gente falava em cirurgia só, né? Tem coisas novas chegando, alguns tratamentos com laser e tal, e são coisas mais novas. Não é a primeira escolha, então provavelmente se o paciente for chegar a fazer algum tratamento com laser, algum tratamento com
ultrassom microfocado e tal, ele vai passar pelas outras etapas da escadinha para a gente chegar numa coisa que é mais nova, que não tem tanto estudo, então, mas tem coisas novas que estão chegando, claro, quando as coisas entram no mercado, elas têm menos estudos, mas depois elas vão ficando mais conhecidas, a gente sabendo os riscos e benefícios de cada coisa, né? Doutora, uma vez se dizia muito, quando a gente falava mais em cirurgia mesmo, eu tenho suor excessivo nas axilas, vou fazer cirurgia e esse suor vai parar no pé, Sim. ou esse suor vai parar na mão. Isso é mito ou isso de fato pode acontecer? Isso acontece. É. É relativamente comum de acontecer, né? Eu vou te dizer que não é uma coisa pouco comum, até pacientes que fizeram cirurgia e daí eles vão lá para mim porque o suor foi para outro local. O que eu geralmente vejo com os pacientes é o seguinte: quando a pessoa tem suor na mão, incomoda muito e é uma coisa que resolve com cirurgia, tá? Porque a gente tem um nervo lá específico que eles mexem na cirurgia, digamos assim, e que melhora muito. Só que às vezes o suor da mão é comum, digamos, ir para o tronco, para as costas, assim. E a pessoa às vezes não se importa tanto, porque na mão incomoda tanto, tipo, tu vai cumprimentar alguém, ela tá suada, fica ruim para descrever, tá escrevendo alguma coisa sem ficar com um paninho toda hora, né? Então geralmente ela não se importa tanto. Na axila, às vezes, é um pouco mais complicado, porque se tu saiu daqui e foi para as costas, às vezes tu continua tendo que levar aquela camiseta junto, continua tendo que se preocupar com essas coisas. Então, na minha opinião, eu considero tipo, nas axilas, o Botox é a principal escolha, e na mão, eu acho que se não resolveu com as outras coisas antes, a cirurgia é mais eficiente. Uma pessoa que tem hiperidrose, né? Ela já nasceu assim, ela desenvolve? Porque às vezes eu fico me perguntando se a gente tem, às vezes, hábitos, doutora, que vão produzir isso, sabe? Em relação, tipo, a esse excesso de suor que não é o normal, digamos assim, a gente pode dividir essa hiperidrose em dois tipos. Uma hiperidrose secundária, que é, digamos, tem uma influência genética e que a pessoa começa na adolescência, começa na infância, então desde pequenininho já tinha aquela mão molhadinha, essas coisas assim. E daí eu falo, é um azar da pessoa, não foi que ela fez alguma coisa errada e tal, e que apareceu isso. E hiperidrose secundária. E daí hiperidrose secundária, ela pode ser por medicação, ela pode ser por alguns outros tipos de doença. Então, às vezes o paciente vai lá e a gente precisa revisar se ela é uma hiperidrose secundária, que daí a gente pode tratar diretamente a causa. Alguns medicamentos que causam suor, por exemplo, que são bem comuns de a gente usar alguns tipos de antihipertensivo, antidepressivo, vários tipos dão, então hoje em dia um monte de gente usa. Então, às vezes é comum e a gente não saber que tem essa relação, né? Então, a gente às vezes poder ir lá na causa em vez de fazer um tratamento direto para o suor, né? Então, e geralmente assim, quando ela é essencial, ela começa quando tu é mais novo, assim. Então, vamos dizer que começa depois dos 25 anos, é uma indicação que a gente precisa investigar outras causas. Tanto causa de infecção, vou te dizer as coisas mais conhecidas, tuberculose, uma coisa que pode dar suor, doenças infecciosas tipo malária, problema de tireoide, e até alguns tipos de câncer, na verdade. Nossa. E às vezes o paciente tem muita dificuldade de relacionar isso, né? Que vocês, enquanto médicos, especialistas naquilo, já conseguem fazer essa investigação e às vezes por conversa identificar alguma coisa que pode ser a causa, né? E daí tipo, seria bem mais fácil, digamos assim, tá tomando aquele remédio, então vamos tirar o remédio, daí resolver o problema do paciente, né? Ou as outras coisas, que são coisas que realmente tu precisa tratar, né? Então, do suor poder ser um primeiro sinal de uma coisa que realmente necessita de tratamento específico, uma doença sistêmica, né? Quem tem hiperidrose geralmente faz acompanhamento, assim, pro resto da vida, doutora? Eu chego um momento que, não, me livrei, vou ver a doutora lá quando eu sinto saudade só. Não, geralmente, isso depende muito de quanto que isso afeta a qualidade de vida da pessoa, né, digamos assim. Então, não é uma coisa que a princípio tem cura, ela pode ir melhorando conforme está ficando bem mais velho, digamos assim, mas enquanto é adulto jovem vai continuar tendo esse problema, 40 anos, 50 anos e tal. Então, depende muito quanto incomoda. Às vezes a gente deixa o creme, o paciente entende como é que se usa as coisas, ele não precisa ficar voltando, sabe? Então, nem sempre ele precisa vir sempre. Por exemplo, se a gente for fazer toxina botulínica, às vezes ele vem uma vez por ano, sabe? Ou uma vez a cada 1 ano e meio e tal, quando começa a incomodar. Na
questão dos desodorantes, doutora, a gente tem muita opção hoje no mercado, né? Muita coisa. Antigamente não era assim e como tudo foi evoluindo, esse mercado também. A gente tem que cuidar com o tipo. Hoje, geralmente, qualquer um deles é tranquilo de usar. Então, realmente a gente tem muitos tipos. Quando a gente fala, tem os desodorantes que a gente tem no mercado, geralmente eles têm uma coisa tipo de cheiro mesmo, assim, tipo de ter um perfuminho e uma coisa antiperspirante que é que impede realmente do suor de sair. Então a gente tem vários graus, o que vai definir, às vezes a gente usar um ou outro, preferência de cheiro, ou alergia, ou necessidade de um que dure mais tempo. Tipo, tem aqueles desodorantes que vendem mesmo no mercado e que está escrito clínica do lado, geralmente eles têm um perspirante mais potente, sabe? Que dura mais tempo. Mas tem essa questão, mais potência às vezes significa maior chance de irritação. Então, às vezes, se tu não se adaptou com aqueles do mercado, às vezes vale a pena conversar com o médico dermatologista para a gente ver se tem algum outro que é melhor. Por exemplo, a maioria dos desodorantes tem alumínio no mercado. A princípio, alumínio tem algumas coisas que as pessoas falam de câncer, não sei o que relacionado ao alumínio, não tem nenhuma evidência científica que realmente relacione esse tipo de produto com o câncer. Mas o que a gente tem é que ele pode ser um fator irritativo, né? Então, tem gente que não consegue usar porque tem alergia a ele. Então, a gente tem desodorantes que às vezes não são tão potentes, digamos assim, ou não são tão baratos, mas que não tem alumínio. E daí também tem essa opção. E da questão da diferença, é um desodorante em creme, em roll-on, é aerosol? Isso depende da pessoa ou teria alguma indicação? Isso é preferência pessoal. Mas geralmente assim, os aerosóis eles têm às vezes componentes que podem irritar um pouco mais, entendeu? E daí às vezes os cremes não, mas aí depende do dia a dia, né? Tem gente que não gosta de ficar passando creme e tal, então... O negócio é usar o desodorante, né, doutora? Já é uma grande evolução, né? Uma grande ajuda para as pessoas. É verdade. Mas, doutora, dentro dessa questão ainda, né, do suor excessivo, a gente já falou de algumas alternativas que podem ser utilizadas hoje, né? E nessa questão sempre vai ser uma investigação, uma conversa. Às vezes a pessoa, eu tô assim e a gente vai demorar talvez alguns meses para descobrir qual é o tratamento melhor para mim. Tem que ser essa escadinha que você fala. Assim, se o paciente já chega com muito suor, né? E daí a gente avalia isso realmente, quantas camisetas troca no dia, não consegue usar chinelo, que eu tinha falado antes, que escorrega, ou a mão realmente pinga, porque às vezes o paciente faz assim e ela pinga mesmo, sabe? Sai gotas. E daí a gente já sabe que vai ser um pouco mais difícil ele melhorar com creme, por exemplo. Né? Então, às vezes a gente já oferece um tratamento que seja um pouco mais efetivo. Conversando, claro, sempre risco-benefício com o paciente, né? Dos tratamentos, mas às vezes a gente já oferece uma coisa que pode ser que tenha um pouquinho mais de risco, ou um pouquinho mais de dor, ou seja, um pouquinho mais caro, mas que a gente sabe que funciona um pouquinho melhor também. Mas quando isso incomoda de fato a pessoa, o que ela quer mesmo é conseguir resolver, Sim, né? Na verdade, assim, realmente, quem tem muito suor é uma coisa bem difícil. Tu já imaginou? Tu trabalha, daí tu não consegue usar esse teu chinelo nesse sapatinho que tu tá usando ali, porque escorrega, porque pinga, sabe? Chega a ficar molhado, às vezes, o couro do sapato, entendeu? Então, a pessoa tem que usar mais tênisinho, coisa que tenha meia de algodão, que absorve mais, sabe? Então, para não ficar tão molhado. Doutora, aproveitando, né, tua presença com a gente e falando um pouquinho de verão. Verão a gente sempre lembra que tem que cuidar mais da pele, principalmente do rosto, por conta do sol. Que dicas assim que a gente pode dar nessa época, né, para as pessoas que a gente sabe, deve cuidar o ano inteiro, mas no verão a gente lembra pelo menos mais disso, né? Então, a dica principal é proteção solar. E, na verdade, assim, quando eu falo proteção solar, não é só protetor solar, é realmente evitar os horários de pico, que classicamente a gente fala que é das 10 às 4 da tarde, é realmente usar chapéu, ou tentar se expor menos. Claro, não quero que ninguém fique em casa no verão, mas toda vez que quando a gente sai de casa, mesmo que esteja com chapéu, com protetor, não é igual ficar dentro de casa. Uma outra coisa que eu acho interessante falar, especialmente para as mulheres e que têm manchas na pele, é o seguinte: quando vai aparecer, tipo, aqui no mês que vem vai ser a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Dezembro Laranja, falando do câncer de pele, então vai bater bastante, às vezes aparece propaganda na TV, para não pegar sol das 10 às 16 horas. Esse é o horário durante o dia que a gente tem um pico de radiação UVB.
A radiação UVB é que é mais associada ao câncer de pele, né? Então, por isso que a gente fala, não evitar esses horários. O que acontece? A gente não tem só radiação UVB, a gente tem radiação UVA também. A radiação UVA, ela é mais ou menos constante ao longo de todo o dia. E a radiação UVA é importante para a mancha. Então, não adianta, se for caminhar às 6 da tarde, se tu estiver preocupado ou quiser prevenir ou não quiser que piore as manchas do rosto, tem que usar protetor solar, tem que usar chapéu, tem que usar tudo igualzinho. E para quem quer pegar um solzinho, quer dar uma bronzeada, pode antes desses horários, doutora? Então, é difícil, né? Dermatologista liberar, vai pegar sol à vontade. Nunca conversei com uma que deixasse, vamos ver agora. Então, na verdade, assim, os horários menos ruins, eles têm menor índice de radiação UVB, então a gente vai ter menos problemas. Mas sempre usar protetor solar, a gente recomenda pelo menos o fator de proteção 30, né? E daí vai aos poucos, né? Se quiser realmente precisar ficar bronzeado, né? O ideal é ir aos poucos e realmente respeitar os horários e usar protetor solar. Porque os danos da radiação solar, eles são cumulativos, né? Então, talvez não sinta hoje, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, aí começam a aparecer os problemas e o sol que tu pegou já não consegue tirar mais. Pois é, e às vezes a gente quer pegar todo o sol do verão no primeiro dia de praia também, né? Não. Agora nesse final de semana ali, que deu uns calorão ali, já vem um monte de gente queimada lá no consultório. Pois é, porque dá problema mesmo, né, doutora? Às vezes as pessoas ficam ali, pegam sol, se expõem demais e ali essa conta um dia vai chegar, como você falou, mas às vezes chega muito rápido daquele dia do sol. A gente tem os danos solares agudos, né? Digamos que são vermelho, bolha, descamação. Pode dar coisas até mais graves, de insolação mesmo, né? E bolha até de bolha mesmo, sabe? Bolha grande. Mas a gente tem os danos crônicos, tem essas duas coisas. Então, uma coisa não exclui a outra. E com as crianças, o que a gente faz? Que as crianças gostam muito, né, de brincar, às vezes de ficar muito tempo na água, tem muita dificuldade, e aí se uma mãe souber, né, como é que faz para não deixar a criança brincar das 10 às 4, né, também ensine a gente, porque é muito difícil, né, o que se faz, doutora? Não dá para cuidar da criança, né, mas para evitar essa questão da queimadura. Lembrar dessa questão, quando eu era pequena, meu pai falava, quer ir pra praia, acorda cedo, senão... Daí a gente ficava trancado em casa até as 4 da tarde, senão pra ir pra praia. Mas aqui ele já é mais clarinho, então, tipo, ele já tinha, digamos, já tinha sofrido mais, ele é mais claro do que eu, digamos assim. Mas, assim, ó, o que a gente pode fazer pra criança e que eu acho que é o ideal é comprar roupinha com proteção ultravioleta. Então, a gente tem várias agora, tem dos Avengers, das princesas, então fica mais fácil, porque realmente fazer a criança parar, secar ela, passar protetor solar é uma coisa que é difícil, né? Segurar até secar, né? Às vezes tem que ser, tipo, rapidinho e o problema é que a gente tem em relação ao protetor solar uma quantidade certa para passar, né? Então, assim, ó, o que acontece? Quando tu compra um protetor solar, tá escrito FPS 30, né? Esse FPS, ele foi determinado por alguma coisa. Isso foram, tipo, estudos com uma quantidade específica. E essa quantidade específica é muito protetor solar, tá? Então, a gente tem até estudos que mostram que, geralmente, no dia a dia, as pessoas usam metade da quantidade específica que precisa ali, né? Então, assim, tem que passar bastante e, às vezes, tem que reaplicar também, porque, tipo, no verão a gente vai para o mar, vai para a piscina, fica suado. Então, às vezes, é até mais fácil, até adultos, na verdade, usar roupa com proteção UV. Né? Se alguém já me viu no Instagram, você viu que eu sou a louca, parece uma pessoa árabe que só aparece os olhos quando eu vou pra praia. Mas é que ela é mais fácil mesmo, sabe? No dia a dia. E hoje a gente tem um monte de tipo maiô bem bonito, de manga comprida e tal, que ajuda a proteger mais, né? Pois é, e você falou uma coisa que é muito importante, que a gente pensa aqui no sol, a gente pensa em ficar bronzeado, em aproveitar o dia, mas isso tudo vai somando no nosso corpo, não tem mais como apagar aquilo mesmo, né, doutora? Não tem. E até assim, ó, em relação, por exemplo, não tá pensando em câncer de pele, digamos assim, mas poderia, se convence mais, a gente poderia pensar que o protetor solar, ele é considerado como se fosse uma entidade, sabe? Porque no envelhecimento, o que a gente considera? A gente tem o envelhecimento pelo tempo, que tu vai envelhecer, não tem jeito. E a gente tem um envelhecimento que se chama cronoenvelhecimento, que é o envelhecimento pelo dano da radiação solar. Tá? Então, em biópsia de pele, por exemplo, pessoas mais velhas, a gente já vê várias coisas que mostram essa alteração relacionada ao sol.
né? De perda de brilho, de elasticidade, de mancha, de várias outras coisas que tem relação com o sol. Eu vou te dizer até que o cronoenvelhecimento ele é mais feio, sabe? Pensar, tipo, o cronoenvelhecimento não, fotoenvelhecimento. O envelhecimento pelo tempo é aquela velhinha fofinha, entendeu? E o envelhecimento pelo sol, tu vê que a pele ela fica mais, tipo, encourada, assim, como se fosse mais engrossada. É a velhinha sofrida. É. Que a gente olha e pensa, nossa, tadinha dessa, mas é muito do sol, então. Muita do sol. Pois é, a gente tem que parar para pensar, porque a gente... E é importante, né, a gente viver o dia de hoje, e eu gosto muito disso, né, vamos aproveitar a vida um dia de cada vez, mas tem coisas que a gente tem que pensar mesmo no amanhã, se a gente amanhã não vai conseguir mudar muita coisa, E né? sabe uma coisa bem interessante, eu estava lendo esses dias, que a proteção solar sempre foi uma preocupação, tipo, de muito antigamente, né, digamos assim, e que há pouco tempo a gente considera, tipo, que ficar mais bronzeada é uma coisa mais bonita, sabe? Não é uma coisa de longo tempo atrás, de 100 anos, 200 anos. E daí o que eu estava lendo é que as pessoas estudiosos atribuem essa questão de, tipo, mais bronzeada é mais bonito, tipo, ao Coco Chanel, sabe? Curioso, né? E a gente comprou a ideia, né? E hoje todo mundo acha uma bronzeada mais bonita. Doutora, nas redes sociais eu sei que você também dá algumas dicas, né, para quem acompanha. Então eu queria que tu deixasse as redes sociais para quem está nos assistindo. Então eu acho que a rede social que eu mais uso é o Instagram. E daí meu Instagram é @DRA_Tatiane, tipo doutora Tatiane. E só ir lá no Instagram, na verdade, tipo, eu coloco vídeos de vez em quando. E sou eu que respondo todas as coisas, então se tiver alguma dúvida ali, tu pode escrever, sou eu mesmo que leio e eu mesmo que respondo. Recebe muita coisa, muita pergunta? Recebo muita pergunta. Às vezes a gente fica até meio na saia justa, porque tem várias coisas que a gente não consegue responder por ali, né? Tipo, a gente precisa ver, a gente precisa encostar, então às vezes não consegue dizer muita coisa por ali. Mas quando dá, a gente ajuda os pacientes por ali. Tá certo, doutora Tatiane Watanabe, um prazer te receber aqui, bom trabalho e muito obrigada por tanta dica e orientação. Tchau para todo mundo. Obrigada. Protetor solar. É verdade. Gente, intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver. Até não tô citando.